Vamos lá para mais um bloco sobre formação territorial do Brasil. No último bloco, finalizamos falando sobre as ilhas econômicas do período colonial, que são esses polos de especialização de ciclos econômicos que não, nesse momento, não tinham integração no território, né? E por que nós falamos disso? Falamos sobre como que o território brasileiro foi, antes de tudo, um cerco a essas ilhas econômicas e que não tinha de fato ali uma nação, um povo se identificando como único. Né? Isso foi construído ao longo do tempo para manter a unicidade do território. Vamos ainda falar um pouco sobre isso, mas antes precisamos falar de outros pontos muito importantes que moldaram o formato como o território brasileiro é atualmente. E para isso precisamos de ver o seguinte, olhem só para essa imagem. Aqui estão destacadas as principais redes hidrográficas da América do Sul. E não sei se é por vício já, né, do olhar, mas olhando essas redes hidrográficas, dá para imaginar mais ou menos quanto que elas foram importantes para a definição da atual, do atual formato cartográfico do território brasileiro. Né? Tentando fazer uma espécie de geoprocessamento, olha só, nós podemos colocar aqui o território, né, por cima aí dessas redes hidrográficas, né? Vou fazer isso aí de novo para vocês enxergarem. Olha só a importância disso, como foram vias de acesso a esses locais mais interioranos e que foram fundamentais para a composição de como é hoje o território, né? No momento que não havia estradas, né, em terra para poder se alcançar esse interior, tanto com pessoas, mas também com cargas. O primeiro delas é indiscutivelmente a rede hidrográfica da bacia do Rio Amazonas. Né? Por quê? Porque ela foi, primeiro, como já dizemos aqui, né? Aqui a própria natureza dela de ser muito vasta de água, então isso facilita a navegação, mas também não tem um relevo acidentado, como nós falamos, né? A bacia toda tem quase a mesma altitude, há pouca variação de altitude da bacia no território brasileiro, ou seja, poucas cachoeiras para poder transpor. O navio consegue subir essa rede sem grandes desafios, mas também a conexão com outros rios de grande volume que podem assim, né, fazer uma conjuntura ali de acessos e expandir mesmo a essas hidrovias, né, por dentro do território. Então, a bacia o Amazonas foi uma porta de entrada e não é à toa que atualmente a formação territorial do Brasil se estende mais a oeste na altura dessa bacia hidrográfica, dessa rede hidrográfica. Gente, só um parênteses aqui, toda hora eu estou falando rede, bacia hidrográfica, são coisas diferentes, tá? A rede hidrográfica são os rios, o conjunto de rios que compõem ali um rio. Né? Então, pegando a foz do rio Amazonas, todos os outros rios que conectarem essa foz fazem parte da rede hidrográfica. A bacia hidrográfica é basicamente o mesmo, só que tem um detalhe que diferencia tudo, que a bacia hidrográfica envolve toda a porção de terra, tanto a parte do rio, mas também de porção de terra seca, terra firme, que drena para esse rio. Então, ao falar de bacia, eu estou falando do conjunto de terra que drena para esse rio. Rede hidrográfica, os rios, tá bom? Então aqui a navegação, obviamente, vai ser na rede hidrográfica, né? Beleza, o próximo também rio que não podemos aqui ignorar é o Rio São Francisco. Tá? Ele foi muito importante para o avanço para as Minas Gerais, interior também do sertão, da depressão sertaneja. Foi muito importante para o avanço da pecuária nessa região. Né? Então, a importância do rio para entrar no interior do interior desse continente. Tá? É algo que
não podemos ignorar nenhum rio, todos os rios aqui tiveram importância, mas aqui eu estou destacando aqueles que têm mais interface com o que queremos falar, né? E também o Rio da Prata, em conjuntura ali com o Rio Grande, Rio Paraguai, enfim. Eles são esse conjunto de redes hidrográficas, que a gente parte ali da Foz, né, do Rio da Prata, e vai subindo. Ele foi muito importante também para a conexão ali do sul e centro-oeste do país. Tinha um detalhe, essa foz era também disputada pela América Espanhola, para o escoamento de prata que vinha do interior, ali posso estar exagerando dizer nos Andes, mas ali naquela parte, escoava em direção ao Atlântico e aí podia ir para Espanha. Então essa foz foi objeto de disputa. E como já falamos antes, né, o Brasil tentou marcar presença nessa foz, para ter o controle estratégico dessa foz, com a construção lá do Colônia de Sacramento, mas que houve, né, aí são questões históricas próprias ali, mais complexas, que né, não damos conta de tratar disso aqui agora, mas foi objeto de negociação pelo Alexandre de Gusmão, de entregar essas platinas, mas ficar ali com Mato Grosso, com a produção de ouro em Mato Grosso. Né? Um detalhe aqui que eu gostaria de falar, eu estou segurando para não dizer isso, mas eu preciso dizer, gente, não cometam esse erro. Caso essa questão, eu estou falando aqui sobre formação territorial, mas pode cair em qualquer outro sentido, de navegação, de produção de energia, de redes, enfim, não importa qual questão for, mas tome cuidado com isso. Há uma diferença entre a bacia do rio Amazonas e o rio Tocantins, tá? Naquele ponto ali, onde está a foz do rio Amazonas, ali é a bacia hidrográfica do Amazonas, onde está cidades como Manaus, Santarém. Outro ponto é o rio Tocantins, em que vai ter ali a Araguaia Tocantins, que vai adentrar em direção ao sul. Né? Na verdade, o rio está de sul ao norte. É um outro rio, outra bacia, tá? Onde vai estar, por exemplo, Palmas, Belém. São bacias hidrográficas diferentes, não cometam esse erro. Já vi muitas dúvidas em relação a isso, em que tentava, né, fazer uma conexão como se fosse uma coisa só. Não é. Tá? Já que a gente tem falado sobre redes hidrográficas, por que não falar sobre isso, né? Mas enfim, é muito interessante a gente olhar então para essa disposição toda de redes hidrográficas que o Brasil possui e perceber quanto que isso é importante para a formação territorial. Aqui já é um mapa com mais detalhes, né? Aí mostrando as bacias. Então, a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins, diferente, né? A bacia do Atlântico Norte, que é o conjunto de rios então, que vão avançar. E aí eu vou destacar o Parnaíba, que tem toda a importância em relação aos estados do Maranhão e Piauí. O Rio São Francisco, mais uma vez dizendo, a bacia do Atlântico Leste, com vários rios que vão adentrar no continente e vão ser muito importantes para esse escoamento, para a conexão dessa parte ali que vai ser palco de muitos ciclos, tanto da pecuária quanto do pau-brasil, da cana, enfim. Posso destacar entre esses o Rio Jequitinhonha, o Rio Mucuri, o Rio Doce, que são pontos, inclusive, que vão conectar as Minas Gerais, ou seja, até o ciclo do ouro está ligado a isso. A bacia do Rio Paraná, que foi palco também de muito escoamento, de teorização do país, mas também de disputa, né? Um palco de disputa da Guerra do Paraguai. Enfim, esses aí são alguns pontos que a gente pode aqui citar, para não dizer que nós não temos ciência da importância de cada um desses rios, tá bom? Seguindo, a ideia também da geopolítica aplicada da formação territorial do Brasil. Isso aqui é muito bacana, né? Primeiro, era um território a ser ocupado. Nós não temos um território ocupado e vamos agora pensar em estratégias de estabelecer esse território único e tal. Né? Quando a gente estava falando sobre Hatzel lá da Alemanha, sobre a geografia política da Alemanha, estava falando sobre como manter e aumentar um território já
saturado, né, de conhecimento, de transição. Na Alemanha, todas as fronteiras já estavam muito bem conhecidas, né, naquele momento ali de Hatzel. Aqui não, aqui já é um outro caso. Não tem conhecimento desse local, não tem unicidade sobre esse local, mesmo que virtualmente tenha, né? E o que que mostra essa tendência, de fato, do Brasil estar ali lutando para, primeiro, conhecer o território, segundo, para se manter único? Localização estratégica de fortes. Grande parte das cidades litorâneas que vão surgir nesse período colonial ou está relacionada a portos para exportação de especiarias, né? Ou importação de mão de obra escravizada. É basicamente isso. As demais cidades, fortes. Fortes para controlar qualquer tipo de ameaça de outra metrópole naquela colônia, né? Então isso aí é muito importante também ter conta disso. 1850 tem uma alusão a 1850 aqui é a lei de terras, né? Tem uma alusão ao que depois nós vamos falar mais sobre isso, sobre a faixa de fronteira. Tá? Faixa de fronteira é uma faixa que estabelece ali toda a fronteira terrestre que o país tem, né? Estabelece uma faixa de fronteira, uma área estratégica que tem regras próprias por conta dessa conexão com países vizinhos terrestres, né? por fronteira terrestre. Nesse caso, proibia a compra de terras a 10 léguas de distância do limite da fronteira por segurança nacional. Nesse momento, não pode comprar terras. A lei de terras estabelece a compra de terras, né? Ela para de ser distribuída da forma como ela era antes, e agora ela passa a ter um valor monetário. No caso, não a menos de 10 léguas da fronteira. Isso aí é uma área estratégica do governo. Desde então. A Amazônia teve a construção de Manaus e Santarém em encontros de rios estratégicos, como nós dizemos, né, agora há pouco, sobre as redes hidrográficas, esses entrocamentos de rios importantes, é onde você pode ter controle de quase todo o tráfego de navios no local. Então, se tivesse ali um navio não conhecido, facilmente seria visto. Então, esse posicionamento das cidades não são à toa, são pensados nesse ponto estratégico, né? Na era Vargas teve a transformação da borda brasileira em territórios nacionais. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre regionalização. Mas quando entra na Segunda Guerra Mundial, 1943, o Brasil, né, através de Vargas, transforma algumas áreas que eram ou parte de Estado, basicamente todos eram parte de algum Estado, em territórios, como uma forma de controlar diretamente, um controle direto sobre essas partes, com medo de qualquer tipo de invasão que aquele conflito na Europa pudesse ser reproduzido na América Latina. E o governo também, JK, teve a transferência da capital para Brasília. Isso aí também tem tudo a ver com a interiorização e colocar a capital mais no centro dessa circunferência que é o território brasileiro. Então tem toda uma ligação. Lembrando que a ideia de Brasília não foi uma ideia durante o JK, ela é muito anterior. Ela basicamente está naquela transição do Brasil República, né? Quando o Brasil se torna uma república, já tem essa ideia de construir uma capital nesse centro. E também, para finalizar, temos a ditadura militar, que teve uma noção de integração do território. Né? Então, o que seria isso? Né? Militarmente falando, era estratégico a ideia de integrar, uma vez que o Brasil, se até hoje possui problemas de integração, naquele momento mais ainda. Então, vai haver vários tipos de até mesmo produção teórica, mas também principalmente na prática, de manter o território coeso. Vamos agora citar alguns, tá bom? Tivemos aqui a chamada Marcha para Oeste, que foi a criação de colônias agrícolas, né? Nesse ponto ainda pouco ocupado, né? Isso aqui é algo
muito importante para poder ocupar aquela área, né, sem uso. Aí a gente está pensando no lado utilitarista mesmo, né, sem o uso devido. Então, essa criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, criada em 1941, a criação agrícola, na Colônia Agrícola Nacional de Dourados, em 43, a criação da própria capital Goiânia, em 33, e a criação da Fundação do Brasil Central, que aí foi posterior, né, ao SUDEP, que é a Superintendência, né, de Desenvolvimento Centro-Oeste. Isso daqui, olha só, vamos ver para o mapa aqui. Está falando ali daquela região de Goiás e região de Mato Grosso, uma ideia de integrar essa parte à economia. Lembrando, mais uma vez, das ilhas econômicas que falamos antes, a ideia era justamente integrá-las, né? Pense assim num jeito bem estratégico mesmo de integrar essas regiões e transformar esse território nacional mais enquanto unidade, certo? Aqui, falando sobre criação de Brasília. Ela foi feita por Juscelino Kubitschek, JK. A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960 deu mais impulso à ocupação do interior. E aqui eu trago para a gente um mapa de densidade demográfica do Brasil como é hoje. Né? Por que eu quero mostrar isso? Porque nós já vimos isso nas aulas lá sobre demografia, que é uma ocupação, uma concentração da população no litoral. Isso já está bem do nosso conhecimento, né? Muito se deve ao processo de colonização. Mas eu quero que vocês deem uma olhada sobre esses polos de interiorização, em destaque Brasília. Né? Então, olha só, procura ali Brasília, Goiânia, a criação de Goiânia como Marcha para o Oeste, 30 anos depois a produção de Brasília ali perto. Tudo isso resultou numa interiorização da população, porém uma interiorização concentrada. Né? Daí é um ponto que a gente sempre vai ver em vários tipos de projetos, principalmente posteriormente, né, a esse que vem a ditadura militar, que é isso, vamos descentralizar concentrando em um local. Né? O mesmo aconteceu, por exemplo, com Manaus, com a criação da Zona Franca de Manaus, uma ideia de industrializar a Amazônia e tal, mas foi muito concentrada no local. Né? Não se dispersou como poderia ser a intenção. O Centro-Oeste, como a gente já estava vendo assim, também foi muito visto pelos militares. Né? Mais uma vez, uma tentativa ali de ocupação do Centro-Oeste, que não bastava, né, e já não fazia mais sentido a extração de ouro em Vila Bela, em Cuiabá. Então, haveria de ser ocupado por outros motivos. Né? Então, os militares levaram a geopolítica ao extremo, né? Enxergaram as terras planas do Centro-Oeste como possível celeiro agrícola. Aqui, eu vou ter que fazer um parênteses desde já, porque nós vamos ver isso em Geografia Agrária do Brasil com mais calma. Mas havia essa intenção de integração, mas nós não podemos esquecer que os militares não só tinham uma visão geopolítica ratzeliana, havia também ali uma pressão de grilagem, de favorecimento parlamentar, de parlamentares, de favorecimento próprio dos militares, de grilagem de terras naquele local. Uma vez que eram terras devolutas, não tinha leis ambientais, então, como diz, né, passaram a boiada nesse local, fazendo o chamado correntão também, arrastando o cerrado e ocupando de forma violenta esse local. Né, por cima, inclusive, de grupos étnicos que ocupavam essa região, mesmo após a consolidação da colonização. Então, esse processo não foi só de integração, mas foi também de entrega, né, dessas terras para produção mesmo de especulação imobiliária rural, né, desmatamento, depois venda dessa terra, enfim. Existem interesses para além da integração. Tá bom? Isso aí não pode deixar de ser considerado. Continuando, mas também nesse momento tem a criação da Embrapa, que seria a base tecnológica, a produção de tecnologia própria brasileira para melhoramento do nosso setor agrícola.
Nós vamos falar disso mais quando a gente estiver falando sobre Revolução Verde no Brasil. Isso aí é bem já uma introdução, tá? Sobre esse assunto. A Embrapa como uma base tecnológica, que inclusive vai possibilitar o plantio de culturas comerciais no Cerrado. O Cerrado é também conhecido como polígono, tem vários nomes, mas tem o polígono do solo ácido, o polígono do latossolo, desculpa. Tem uns nomes assim desse polígono, que é que seria o quê? O Cerrado, grande parte do Cerrado ali, que vai um pouco ali de Minas Gerais, Goiás, sobe ali para o Tocantins, passa Mato Grosso do Sul. É um polígono que a gente coloca o Cerrado, porém o Cerrado tem outras partes, né, do Brasil, que não só essas, mas que está vinculada ao latossolo, um solo muito ácido, e que a Embrapa desenvolveu uma tecnologia, procurou, na verdade, não desenvolver tecnologia, mas procurou entender como plantar, por exemplo, soja, milho, em um terreno muito ácido. O latossolo é um terreno muito lixiviado, é um solo antigo, então acaba liberando muito alumínio, e esse alumínio está lá responsável pelo aumento do pH. Então, ao descobrir que bastava fazer uma calagem para corrigir esse pH e depois inserir fertilizantes químicos, seria possível devastar, ampliar a produção agrícola em escala comercial no Cerrado. Foi ali uma expansão sem precedentes da produção de grãos no Brasil nesse momento, né? Então, até mesmo essa imagem aqui embaixo mostra essa terra plana e com desenvolvimento do agronegócio em pleno vigor, né? Mas aí tem essa Embrapa e também do Sistema Nacional de Crédito Rural, base financeira, muito importante também para a Revolução Verde, financiar a Revolução Verde, né? E, bom, enfim, vou deixar o resto para falar quando a gente estiver falando sobre a Revolução Verde, para não dizer tudo agora, mas a gente tem muito o que aprofundar nesse tema. Favoreceu o enriquecimento do solo ali e impulsionou os investimentos na região, o que consequentemente favoreceu a ocupação, principalmente pelos agricultores do sul. Nós falamos isso na aula sobre migração doméstica no Brasil. Migrantes do sul que ocupam essas terras mais, né, baratas, né? Eles podem expandir também a terra, uma vez que havia saturação de terras para herdeiros na região sul, né? E para finalizar o bloco, para a gente seguir depois no próximo falando sobre outras questões estratégicas, vamos falar da Amazônia. A Amazônia, no século 17, havia já a consolidação da exploração das drogas no sertão, como já havíamos falado. E como que era essa exploração? É o que a gente chama de modelo rio, várzea, floresta, ou seja, utilizava os rios, as áreas de alagamento e a floresta para se transportar, para ocupar, enfim, era essa lógica, né? Os moradores à beira dos rios que viviam da várzea, onde estavam as seringueiras e também outras fontes de recursos, não só as seringueiras. Aqui nós temos o exemplo a Santarém, encontro de Tapajós com o Amazonas, e Manaus, encontro de Solimões com o Rio Negro, como nós já falamos anteriormente, né? E no século XX, com a ditadura militar, tem uma mudança dessa lógica, tá? Havia uma grande preocupação com a Amazônia, que é metade do território brasileiro, muito estratégica. Também nós vamos falar mais para frente, né, nos próximos blocos, sobre as faixas de fronteira da Amazônia, algo que ocupa muitos militares até hoje. Mas ao mesmo tempo que ocupa metade do território brasileiro, tem 5% da população, naquele momento, 5% da população. O objetivo então era ocupar a região, ter mais pessoas ali, mais brasileiros ocupando aquela área. E a ocupação se deu, né, a gente pode dizer, em camadas, né? O avanço da Amazônia expandindo, né? Mas o que eu queria dizer aqui é a troca da lógica. Antes, modelo rio, várzea e floresta, e agora modelo estrada, terra firme e sol. Ou seja, em vez de utilizar os rios, usar a própria lógica que a Amazônia traz de grande benefício, né? Igual nós falamos, no momento da colonização, essas estradas foram as mais benéficas, inclusive a expandir o território mais a oeste. A ditadura militar muda essa lógica e coloca estradas, abertura de estradas, como por exemplo até a mesma Transamazônica, deve ter aqui um local falando sobre isso,
Não, aqui não tá. Mas fica dito aqui, a Transamazônica foi aberta nesse momento aí da ditadura militar, que era uma estrada de terra que atravessava o país, né? Então, implantar um modelo desenvolvimentista tal qual nas outras partes do Brasil, mas também na Amazônia, né? E aí já mudando essa lógica. A ocupação não era motivada pela exploração da floresta, mas pela criação de gado. Então teve também essa mudança. Em vez de utilizar as riquezas próprias da Amazônia, derrubar tudo e criar gado. O desmatamento também, em 1970, facilitou muito, como eu disse para vocês, o correntão era muito utilizado, né? O correntão é o quê? Quando dois tratores estão ali a uma certa distância um do outro, conectados por um correntão. Os dois tratores avançam e essa corrente vai puxando a mata, abrindo essa terra de uma forma mais rápida e econômica, mas também desastrosa, devastadora para o meio ambiente. Obviamente pelo desmatamento, mas também para a fauna, que fica presa entre esses troços e não consegue fugir. Então acaba matando muitos animais, plantas que não são não se distinguem aquelas que são de proteção, aquelas que não são. Enfim, são formas de abertura de terras que foram utilizadas nesse momento. Uma coisa interessante é que foi tão forte esse movimento de devastação da Amazônia nesse momento, que houve muita pressão de ambientalistas, e aí nós podemos até falar sobre o movimento ambientalista, vamos falar disso na aula sobre ordem ambiental, que no Brasil inaugurou com socioambientalismo, aí nós temos a, 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 a presença de grandes lideranças como o Chico Mendes, que vão pressionar e proteger a floresta. Isso aí a gente vai falar mais para frente. Mas só para dizer o quanto o grave que, né, tão importante que foi esse momento. Enfim, a Amazônia já perdeu 20% da cobertura original, parece pouco, mas na dimensão da Amazônia é muito. E vamos falar mais para frente sobre as consequências da continuação do desmatamento dela. Isso a gente vai deixar também para falar sobre ordem ambiental, da aula sobre ordem ambiental. Tá? Pessoal, o bloco de hoje é sobre isso. Continuamos o próximo falando, adentrando mais nesse assunto, falando sobre a geopolítica dos militares e, enfim, mais sobre a territorialização do Brasil, formação territorial do Brasil e a regionalização. Até mais.